conversamos agora com a socióloga Anne Dimetman. Anne, para começar, você pode explicar para a gente o conceito de transmediação? Porque você é autora do livro, né? Mediação, a transmediação de conflitos, dissolver para resolver. Certo. Então começa explicando para a gente o conceito disso. Ok, então em primeiro lugar, a transmediação é uma forma inovadora de mediação, que ela trabalha de uma forma completamente diferente de como a mediação tradicional vai trabalhar. Em que sentido? Em primeiro lugar, para a transmediação, o conflito é sempre inegociável, porque senão ele não seria um conflito. Se fosse um mau entendimento entre as partes, basta elas se comunicarem para resolver. Então, qual a diferença entre agora conflito e um desentendimento? Quando eu tenho um conflito contigo, isso significa que a minha demanda, ela bate de frente completamente com a sua. Então não existe forma da gente se acertar. Porque, por exemplo, o que o direito faz é pegar as nossas demandas em conflito e ele quantifica essas demandas, ele nos coloca as nossas duas demandas no mesmo eixo e aí ele diz, bom, nós vamos traduzir isso ou em dinheiro, em indenização, em pagamento, ou em tempo, tempo de horas de trabalho, enfim. O que o direito vai fazer é quantificar para poder tornar as demandas diferentes comparáveis. A transmediação parte do princípio de que elas são diferentes, não podem ser quantificadas. Então, não dá para negociar e não dá para resolver. Quais são os riscos de resolver conflitos com base na transmediação? Então, de que forma? Então, de que forma é possível resolver? O que a gente pode fazer, e esse é o título do livro, a gente pode dissolver o conflito. Por quê? Porque, na verdade, o conflito é produto da percepção de uma das partes do conflito ou de ambas as partes. São elas que decidem que elas estão em conflito. E, geralmente, a parte que começa com a demanda do conflito é a parte que se sente vitimizada, é a parte que se sente não respeitada. Então, esta parte, e é esse o trabalho que a gente faz, a gente mostra para essa parte, junto com ela, de que a forma dela ver o conflito é a percepção dela. Então, se a gente puder trabalhar nessa percepção, a gente pode dissolver a percepção e, dissolvendo, a gente dissolve o conflito também. Você poderia dar um exemplo para a gente de transmediação? Posso. Exemplo? Eu posso dar um simples. Exemplo que aconteceu essa semana em sala de aula. Porque a gente também dá aula de mediação e de transmediação, justamente porque, como isso hoje virou lei, a gente está começando a colocar a mediação e a trans em todos os lugares, inclusive na universidade. Então, uma aluna conta que ela estuda à noite, ela chega em casa à meia-noite, extremamente cansada, ela mora com a avó, e ela conta como todas as noites acontece a mesma coisa. Quando ela finalmente vai deitar, a avó que está no outro quarto chama: fulana, você fechou bem a porta? E a menina diz: fechei, vó. Mas você fechou, trancou direitinho? Tranquei, vó. Você pode me fazer um favor? Vai de novo até a porta e tranca de novo. Então, a aluna conta isso mostrando um conflito que ela tem de como ela é vítima dessa loucura da avó que todas as noites repete a mesma lenga-lenga. Como lidar com isso? Então, a gente, para poder lidar e mostrar que essa é uma percepção, a gente trabalha na subjetividade. E conversando com ela, quando a gente perguntou para ela, mas o que é que a tua avó está não dizendo através dessa fala? E trabalhando aos poucos, ela se deu conta de que o que a avó velhinha e sozinha e que fica esperando por ela até meia-noite, só para confirmar que a porta está trancada, está, na verdade, dizendo: eu estou com muito medo. Eu estou com medo porque eu sou velhinha, porque eu já sou muito vulnerável. No fundo, eu tenho medo da morte. Quando a aluna se deu conta de que essa era a fala não falada da avó, a resposta que ela me deu foi: mas isso muda tudo.
Hoje, quando eu voltar para casa, quando eu trancar a porta, eu vou chamar: vó, acabei de trancar a porta, e vou trancar de novo para ter mais certeza que está bem trancado. Ai, que legal, Anne. Nossa, isso é a muito legal, trans. que bonito. É bonito, inclusive. Muito bonito. Agora, quais são as vantagens, especialmente em relação às soluções jurídicas tradicionais? Então, o que tem acontecido nos últimos 2 anos, por uma casualidade que deu muito certo, foi de uma parceria com uma juíza de um fórum, em que quando ela, que é uma excelente juíza, quando ela sente, por exemplo, que ela é cível, quando ela sente que o caso inclui provavelmente mais personagens do que aqueles que estão nos autos, ou quando ela sente que falta conhecimento, falta informação mais subjetiva sobre o caso, ela pergunta para as pessoas envolvidas se as pessoas aceitariam suspender naquele momento o processo e passar para a transmediação, para depois de ter passado pela trans, voltar para a juíza para ela poder fazer o melhor julgamento. Então, o que eu quero mostrar com essa fala é que a transmediação e a mediação e o judiciário, eles não são concorrentes, eles não estão competindo. A gente pode perfeitamente fazer parcerias e colaborar um com o outro, porque a gente agrega, principalmente com a trans, a visão subjetiva que o direito não pode agregar. Tá certo, muito legal. Agora, para terminar, gostaria que você falasse da sessão de autógrafos, né? Do seu livro aqui no Congresso. Um livro que já leva a história e que nasceu dentro da universidade de uma forma muito experimental, que é aonde nasce a transmediação e que foi algo de um prazer muito grande. E eu, assim, adoraria que as pessoas conhecessem os casos, porque a gente relata casos, porque foi assim que a gente começou a criar a trans e também o livro. Certo, que legal. O nome do livro? Da mediação à transmediação de conflitos, dissolver para resolver. Tá certo. Muito obrigada, então, pela participação aqui na TV. Ok. TV Abrap no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.